Depois, incorporaram-se já no final dos anos 70, ou sobretudo já nos anos 80, incorporaram-se outros professores mais formados na área de política. Cito dois que lembro de memória. Uma foi a professora Maria Dalva, que vinha da Inglaterra, e outro foi o professor Chignoli. Só que aí entra um outro problema, que eu não sei se a Tereza vai estar de acordo comigo, e também vamos censurar quando for reescrito isso. Que é o problema clássico, no meu entender, da Unesp, pelo menos na área de humanidades. Que é, ao não existir uma densidade e não ser um centro importante, então a evasão é permanente. Então todos os professores tendem a sair, ou em muitos casos acontece isso. Isso não foi sempre, mas aconteceu isso em vários casos. Eu mesmo fiz concurso aqui na USP, vocês lembram disso, naquele concurso que entrou a Elizabeth Wachowski. Tinha um monte de professores nesse concurso, um monte de gente. Eu fiz esse concurso, mas depois, como eu já estava velho, me acomodei e fiquei em Marília. O professor Chignoli, exatamente depois de eu ter entrado, em 87, ele foi para a Unicamp em 88, acho que ele foi logo depois, ele foi para a Unicamp. Então, isso acabou debilitando o departamento de política. E pelas origens que eu acabei de contar anteriormente, a fusão das diversas unidades, remanejamento, que criou problemas até hoje, relembrados pelos velhos professores da Unesp, e o departamento foi criado com o nome Departamento de Ciências Políticas e Econômicas. Então, havia um peso mais ou menos equilibrado entre economia e ciência política. Mas também estavam no departamento História e Geografia. E História tinha muito peso justamente porque em Marília havia um curso de graduação de História. Então tinha um número grande de professores. Essa tradição se mantém até hoje. Por que se mantém até hoje? Isso é a lógica burocrática administrativa das universidades. Porque quando um professor aposenta ou sai, a primeira tendência do departamento é realocar a mesma vaga para um outro professor. Então isso se reproduz ao longo do tempo. E depois disso, eu acho que houve uma estabilização, ainda que com ampliação, mas houve uma relativa estabilização dos professores de ciência política. Hoje, os professores novos, eu não sei nem direito nem os nomes, mas professores mais jovens, mas os professores que ficaram, digamos, dos anos 86, 87, e que foram criando a tradição de ciência política em Marília, foram os professores Mazeu, Antônio Carlos Mazeu, um professor que depois se aposentou por razões de doença, não sei o que era Eli Pimenta, de Roy é mais recente. Eu, e se eu não me engano, eram esses. Depois entrou uma geração mais nova, que foi o Del Roio, o Marcos Del Roio, e entrou depois alguns outros mais novos, o Paulo Cunha, e depois o pessoal mais jovem, que eu não me lembro o nome. Mas o que resultou disso? Eu acabei oscilando da onde eu vinha, por razões de trabalho e de formação. Mesmo em Roma, eu tinha me formado em ciência política e especialidade em relações internacionais. Aliás, já na minha idade velha e adulta e de velhice avançada, me pede entrevista, então estou fazendo minha história, então eu relembro professores tal, que foram dessa época. Bom,
Então, não estava no miolo e no núcleo da área de ciência política, nem eu sou um professor efetivamente capacitado na área de ciência política. Então, a área de ciência política ficou efetivamente com o núcleo marxista esses professores citados e mais alguns que depois foram sendo incorporados dentro da mesma tradição, por uma série de motivos, até por direcionamento dos próprios concursos. Digo direcionamento do ponto de vista das disciplinas, do programa, isso pode estar nos diários oficiais, é só ir catar atrás disso e vai se entender exatamente. Então, essa é mais ou menos a trajetória. Eu sempre falo para os meus colegas, Marcos Del Roio, Paulo Cunha, etc., que Marília, até seja pela produção, tem uma produção, não se deve desconhecer, tem uma produção na área de história do Partido Comunista, de pensamento marxista, de Gramsci, etc., que deveriam realmente, então, criar essa bandeira e digamos, oficializar e efetivamente fortalecer essa área, essa competência razoavelmente enraizada nessa tradição. Então, isso mais ou menos que eu podia falar. Depois posso explicar melhor. Então, só para falar da pós-graduação. A pós-graduação em Marília não há uma pós-graduação em ciência política, há uma pós-graduação em ciências sociais, como existe em muitos lugares. Aí eu tenho mais responsabilidade direta. Porque qual a razão da criação? Aí pode-se discutir qual era a densidade para criar um programa de pós-graduação. Mas, de qualquer forma, a tendência das universidades, por uma razão de competitividade, de prestígio, de verbas, não sei lá o quê, é a criação de uma pós-graduação. Então, um diretor da faculdade, em 1989, se eu não me engano, ele pediu ao departamento de Sociologia e Antropologia e de Ciência Política, Economia e História, a proposta da criação de um programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Aí eu tive um papel importante, inclusive eu fui o primeiro coordenador desse programa de pós-graduação. E mestrado e doutorado? Inicialmente mestrado, depois também doutorado. E o segundo coordenador foi uma professora também razoavelmente, tem um razoável prestígio, que era a professora Etel Kominski, de Sociologia. Mas depois foram se retirando. Esse programa foi montado nesta base, na base da necessidade da incorporação do conjunto dos professores dos departamentos. Então, há um espaço grande para áreas que não são de ciências sociais, que não são nem política, nem sociologia, nem antropologia, mas são todas as áreas correlatas, que é economia, história, geografia, etc. Isso eu penso que é de difícil mudança justamente pelas lógicas burocrático-administrativas das universidades, que é a reprodução do mesmo sistema. Eu, se tivesse que dar uma opinião, eu tenho a impressão que tem alguns estudos competentes, inclusive, sei lá, na área de sociologia, o professor Luiz Antônio, esqueço o sobrenome, que tem... Como? Sobre segurança, sobre violência e segurança. Há alguns professores que têm uma produção, o Giovanni Alves, que tem uma produção na sua área razoavelmente importante. Mas o que caracteriza o programa é a área de marxismo, desse que já comentei em relação ao Departamento de Ciência Política, que tem uma maior capacidade de mobilização, de organização, etc.
Então, como é que nós vamos fazer? Vamos dar aqui uns 20 minutos, ou até no máximo meia hora, para todo mundo fazer uma recuperação do que gostaria de falar ainda sobre as pós-graduações. E aí eu gostaria de começar a falar sobre os centros e núcleos de pesquisa, que eu acho que são uma outra abordagem para pensar a construção da ciência política. Então, já que é assim, Moisés, você quer começar falando? Nos dois registros que eu tentei fazer, de formação da identidade, dois, de construção institucional, de alguma maneira tem que ver com a coisa dos centros, mas não só, né? Eu me esqueci de dizer, bom, eu nesse duplo registro, estava tentando dizer, num certo sentido, que na tradição que já existia na USP, né, vinha no tempo do Lorival e mesmo de antes, né, pensamento político, história política, sociologia política, etc., num certo sentido, é daí que nasce os primeiros cursos que depois, de fato, continuaram quando já existia o Departamento de Ciência Política, né? Então, nesse período todo, os cursos básicos iniciais começavam com Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, depois Maquiavel. Quer dizer, já era a ideia de uma certa periodização do pensamento político, do pensamento político moderno, já era uma tentativa de fazer a passagem para a análise de instituições, da formação do sistema político, partidos, etc., a partir desse tipo de formulação. E uma coisa interessante, né? Isso estava muito presente, por exemplo, quando nós tivemos o debate aqui na Universidade de São Paulo de separação das três áreas e constituição dos três departamentos. Eu participei muito ativamente disso, não é? Na primeira fase de formação do Departamento de Ciência Política. O chefe do departamento foi o José Augusto Guilhom. Eu era vice-chefe junto com ele. Foi nesse contexto, por exemplo, que nós convidamos o O'Donnell para vir dar aula aqui, né? Que era a ideia de trazer... o O'Donnell estava em São Paulo, também tinha, num certo sentido... Ele estava no SEBRAP, num certo sentido tinha essa facilidade, né? Mas depois, na sequência, veio também o Bolivar. Bolivar teve... Ou seja, era a ideia de, num certo sentido, acoplar no processo de formação do departamento alguns colegas que vinham na tradição que existia antes, porque nenhum deles estava longe de também valorizar propriamente o pensamento, a matriz do pensamento, mas era de ir além do pensamento para quem estava fazendo análise empírica. Eram colegas que estavam muito envolvidos em análise, pesquisa empírica e que, num certo sentido, fazia a ponte com o pensamento. A área de pós-graduação tinha se iniciado em 74. Tanto que eu tinha feito mestrado com o VEFOR, enquanto ele ainda era Departamento de Ciências Sociais na área de política, mas eu fiz depois, quando fiz o doutorado, daí já era o doutorado em ciência política. Até do ponto de vista formal, já era esse o registro, né? Só acrescentar isso em relação ao que eu disse antes, que eu tinha me esquecido e eu achei que valia a pena lembrar. Só para completar um pouco também, acho que eu não peguei o período de 1990. Acho que tem algumas diferenças em relação à Marília. Primeiro porque quando foi incorporada, os institutos isolados foram incorporados à Unesp, o curso de economia foi criado em Araraquara, então os professores de história que estavam no curso de ciências sociais foram para a economia, né? Os que vieram de Rio Claro eram professores basicamente da sociologia e da política, a gente não teve que incorporar pessoas de outras áreas, como foi o caso de Marília, que você contou, e na década de 70, final da década de 70, começo de 80, é criado também o curso de administração pública, que a área de política vai ter um papel importante na criação do curso de administração pública. Em 92, quando as três áreas se constituem na terminalidade do curso de Ciências Sociais, nós já temos um grupo constituído, o professor Marco Aurélio Nogueira, já estava em Araraquara, né, o professor Milton Lauerta, e aí a montagem da estrutura curricular da área de política segue um pouco o que a USP faz, é um curso introdutório, um curso de
História do Pensamento, um curso de Teoria Política Contemporânea, hoje trabalha com democracia, e um curso de Instituições Políticas Brasileiras, que são os 4 cursos obrigatórios. Hoje a gente tem a professora Karina, que vem da Ciência Política, mas é RI, né? Karina Mariano. A professora Carla, que é Carla Martelli, que também vem da Sociologia, professor Biselli, que vem da Sociologia também, professor Marcelo Santos, que também vem da ele fez Ciência Política na Unicamp, né, com o Sebastião. Ele fez doutorado com o Sebastião. O professor Carlos Gileno, que é das Ciências Sociais, ele fez o doutorado na Unicamp também, na Sociologia, com a professora Élide, e a professora Márcia, que é Márcia Teixeira, que fez Ciências Sociais também. Então, a gente não tem de formação em Ciência Política, acho que talvez o Marcelo e a Karina, mas que tem mais uma vocação para RI, né? Mas, de qualquer forma, essa formação marxista, né, como tem em Marília, Araraquara, ela diluiu com a presença de professores diferenciados. Passaram por lá a professora Marta Hertz, né, professor Romão, que hoje está na Unicamp. Enfim, passaram outros professores com outras formações e que diluiu essa presença marxista no curso. E só queria falar sobre a pós-graduação. A pós-graduação em Araraquara foi criada em 1981 como mestrado e foi criada como pós-graduação em Sociologia Urbana e Rural, que Araraquara tinha uma tradição muito forte, especialmente na sociologia rural, né? Ela foi marcada há muito tempo por essa tradição. Em 92 foi criado o doutorado e agora, o ano passado, por pressão da CAPES, nós precisamos transformar o curso de Sociologia em curso de Ciências Sociais. Não tem nada a ver com pressão da Unesp. A CAPES disse que, de fato, eram professores com múltiplas formações, não era um curso de pós-graduação em Sociologia, e ele passou a ser um programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Não sei se você quer completar, mas posso passar para a Lourdes antes? Então... Quer dizer, já que para corrigir as coisas que a gente deixou de falar ou deixou de acentuar, eu acho que a primeira coisa a lembrar, e que foi apenas parcialmente lembrado, que é a mudança dentro do Departamento de Ciência Política da inclusão do Bolívar. Eu acho que se está subestimando o papel formativo do Bolívar. Quer dizer, sabe-se que ele tem um belo papel em termos da valorização dos processos eleitorais em plena transição e também de mensuração, etc. Mas eu acho que ele teve um papel formativo importantíssimo, que realmente teve várias vertentes. Uma delas é da TECA. A TECA sustentou o departamento. Eu lembro perfeitamente bem, quando eu entrei, que a TECA segurou o departamento durante muito tempo. Além de, depois, já na saída, embora já tivesse começado a trabalhar, na área de justiça, ela desenvolveu esse campo sozinha. Mas não só do IDESP. A TECA e a Maria Dalva fizeram um curso do Boli na PUC. Então, eu estou pensando nas instituições, agora, esse é um dado, das instituições que, de alguma maneira, indiretamente, tiveram um impacto. Então, não é só o Boli, analista dos processos eleitorais, de análise de partidos políticos, etc. Ele teve um papel formativo que depois, no IDESP, se refletiu na formação da TECA e da Maria Dalva e de outras pessoas, mas especialmente na formação de uma vertente que não era absolutamente cultivada, era monopólio dos constitucionalistas na Faculdade de Direito. Então, essa vertente eu acho muito importante, que hoje dá em FGV, etc., que são todos alunos dela. E acho também que, desse ponto de vista, eu me identifico muito com a TECA, porque ela foi para uma trajetória, eu fui para outra, mas é uma espécie de caminho solitário. Descobrir uma área de sistema de justiça, e, no meu caso, como é que eu analiso politicamente os processos econômicos. Então, desse ponto de vista, eu acho que a influência do Boli
E do momento que eu entrei no departamento, ou reentrei no departamento, ficou muito claro que quem segurava o departamento, realmente as funções administrativas, a orientação, era bastante, na pós-graduação já, a Teca. Só queria fazer esse ponto. Os outros pontos que eu queria fazer, é só para lembrar, porque daqui a pouco eu tenho que sair, é o seguinte: à medida que a Tereza fala, os outros falam, eu estou lembrando do nosso currículo, Léo. No nosso currículo, aí você tinha o nosso currículo de graduação. Nós tínhamos 4 anos de ciência política, no sentido de... Você tinha 2 anos de instituições brasileiras, com o Lorival, que era colônia, império, Primeira República. Você tinha teoria política, e que era Lorival, e às vezes você tinha também por exemplo, eu li Aron, que nunca mais ninguém leu, aqui. Não, eu dava você. Sociologia industrial. Pois é, mas ninguém dava em teoria política, que eu saiba. Não, era mais pelo lado de sociologia industrial do trabalho. E você tem, e curiosamente, nós tínhamos 4 anos de economia, mal dadas, do Agon, mas você tinha, e 2 de filosofia. Então, você tinha um pluralismo muito, muito grande desse ponto de vista. E queria também só lembrar o seguinte, agora, o Moisés falou 2 coisas que eu acho importantes, que são processos transformativos. Um deles é o da constituição da ciência política como institucional. Mas eu acho o seguinte, o contexto, e aí eu caio na pós-graduação e caio também nas instituições de pesquisa, que são 2 momentos diferentes. Um é esse que foi narrado, de 71, etc. Depois, de 80 para diante, você tem a criação da Ampox, onde você tinha os grupos permanentes, né, em plena transição. Então, você tinha processos mais gerais que estimulavam um debate pluralista através dessas... Então, essa instituição, ela eu nunca vou cansar de dizer o seguinte, é característica brasileira. Não tem nenhuma na América Latina que você tivesse uma instituição umbrella na qual a ciência política foi a que mais participou. Proporcionalmente, a sociologia logo se separou, mas especialmente a antropologia constituiu a sua própria dinâmica e separada. Então, participava marginalmente. A ciência política foi, durante anos, o esteio da Ampox. E não é acidental. Então, é em pleno contexto de transição. A outra coisa que eu queria simplesmente... papel das agências internacionais em financiar estas instituições. Especialmente SEBRAP, especialmente SEDEC, que é a Ford. Eu fui sustentada no exílio pela Ford. Quer dizer, então... você tem uma espécie de configuração internacional de apoio aos grupos que contestam ditadura e que vão dar nas pesquisas do SEBRAP, vão dar nas pesquisas do IDESP, do SEDEC, etc. Então, eu vou ficar por aqui, porque a Sônia acho que tem que falar e também... Bem pouquinho também. Não é um registro, ouvindo a história dos outros departamentos, registrar, conversei com a Raquel um pouquinho no intervalo, algumas ausências na pós-graduação de Campinas. Nós nunca tivemos cursos de história do pensamento político. Nunca tivemos na pós-graduação. Nós tínhamos temas, poder, Estado e políticas públicas, estudos sindicais, partidos políticos, que mais? Não tínhamos também nada do comportamento eleitoral no início daquele mestrado. Acho que só quando o Léo entrou que talvez tenha começado. Sistemas eleitorais. Então, são 2 ausências importantes. Com a saída de alguns professores aposentados que mudaram de área, algumas áreas se desbalancearam. Por exemplo, a de Estado e Políticas Públicas praticamente desapareceu, outras se fortaleceram. Disso a Raquel pode dar mais conta que eu. Há outro registro muito rápido, não vai dar tempo de discorrer muito, é falar sobre os cursos a interação entre o programa de pós-graduação, não foi só o de ciência política, e o núcleo de políticas públicas. Foi uma interação virtuosa, boa, interessante. Muitos dos alunos do núcleo são hoje professores de várias universidades, essa mesma, a Marta, a Ana Luísa
na saúde preventiva e vários outros que fizeram lá o programa. A segunda é um pouco essa experiência que se formou nessa interação com esses alunos e professores, além da interdisciplinariedade, etc., mas em criar uma metodologia, decantar uma metodologia de análise de política pública que não repetia exatamente os cânones mais tradicionais, mas que não deixava de ser de ter suas exigências de rigor, que permitiam comparações, que permitiam replicabilidade, etc. Eu insisto nisso porque nós trabalhamos muito com análise de processos de implementação de política pública. E, quando começamos, a tradição era fazer narrativas de que tinha ocorrido, de onde se extraía muito pouca coisa. Nós começamos a definir certos parâmetros. Quem financia, como financia, quem se beneficia, que estrutura decisória tem esse programa, que estrutura organizacional, quais são os níveis da implementação, exatamente isso daí, como é que chega até o beneficiário. Esses parâmetros foram se decantando, aos poucos fomos aprendendo a fazer isso, e usando depois, para muitas nossas pesquisas, questionários com esses diferentes níveis de atores, para que puderam receber tratamentos estatísticos, etc., adequados. Mas isso foi importante para a nossa formação e aprendizagem, para dar uma certa robustez a essa tradição aí de análise de política pública. Era isso que eu queria. Obrigada. Não, mas imagina. Obrigada. Então, imagina. Eu vou completar algo que a Sônia aqui chama a atenção. Acho que para falar de Campinas, eu não sou formadora, né, do programa, e eu, na verdade, eu sou testemunha como aluna de alguns desses processos, né? Não sou da primeira turma da Unicamp, mas deu para ver uma série de transformações enquanto ali aluna de graduação, de mestrado e tal. E o que a Sônia fala sobre algumas lacunas, na verdade, uma básica ali, né, foi o que definiu um pouco a minha própria trajetória. O fato de que nós não tínhamos uma metodologia bem desenvolvida ali me fez vir para São Paulo fazer o curso com o Bolívar na PUC, que dava aula de metodologia. A metodologia de pesquisa que havia no mestrado naquela época era uma metodologia dada pelo Manuel Berlink, muito mais associado à sociologia, que falava sobre Freud. E eu estava estudando partido político e eleição, né? Quer dizer, eu tinha que me virar de alguma maneira. Vim para São Paulo fazer um curso que alguém me falou, vá lá com o professor Bolívar na PUC em São Paulo fazer. Né? Isso foi em 81. Vim para cá fazer metodologia com primeiros créditos, fiquei no IDESP, e aí a trajetória muda completamente por conta de entrar direito no campo mais profissional, né, do estudo de partidos, eleições, comportamento político e tal. Então, é uma pena que agora a Sônia e a Lourdes tenham saído, porque eu queria falar exatamente da importância aqui, no caso da Sônia, dela para a constituição do núcleo de políticas públicas. Falávamos sobre a formação de algumas áreas no programa de pós-graduação de política. Até a ida do Leôncio, eu entro como uma jovem professora, ainda sem mestrado na Unicamp, em 86, quando, da saída do Carlos Estevão Martins, que dava aula de partidos políticos, e para substituí-lo. E só quando o Leôncio vai para a Unicamp, na verdade, é que essa área se recupera mais de partidos políticos, de sistemas eleitorais, e um pouco mais tarde ainda é que começamos a dividir cursos, a dialogar sobre esse assunto, a compor uma área um pouco mais densa, que hoje tem muito mais gente, né? Hoje, na verdade, a área de partidos políticos na Unicamp já tem professores que são jovens doutores, envolvidos numa outra ciência política mais moderna, trabalhando nesse campo, né? Então, e por outro lado, como a própria Sônia mencionou, né, a área de políticas públicas foi definhando. Com a saída de alguns, a aposentadoria de outros, a Sônia foi para a economia. Então, a importância que o NEP definiu para construir a área de políticas públicas, acho que na Universidade Brasileira até, né, porque o NEP acho que é um dos primeiros centros que se estabelece no campo universitário, que passa a dar conta de reconstruir uma área de pesquisa, ou de construir uma área de pesquisa, que então o Estado brasileiro não tinha. Né? Eu me lembro exatamente muito bem de quando o NEP e os seus pesquisadores iam para Brasília para recompor os acervos de dados, que nunca houve, né, em Brasília direito, com dados de políticas públicas. São eles que fazem isso no início dos anos 80, né? E principalmente na democratização, quando então o Estado se abria para isso.
isso, né? E isso me faz aqui a ponte para falar um pouco do centro de pesquisa, porque é neste momento de meados dos anos 80, início dos anos 80, né, e até a democratização, em que você, sobretudo no estado de São Paulo, a partir do próprio governo do Montoro, que passa a fazer uma transformação importante na composição do governo, né? Ele traz a universidade para dentro do governo. Você tem economistas das universidades, profissionais das universidades, que vão para o governo paulista ajudar a montar as políticas de governo. Tem uma transformação importante no Estado que valoriza a pesquisa acadêmica, que valoriza a presença, né, do conhecimento qualificado, conhecimento científico dentro do órgão público, né, da gestão pública, que, em alguma medida, tem reflexo no centro de pesquisa e nas próprias universidades, né? Então, de um lado, eu vejo que o NEP tem uma contribuição importante e reflete um pouco esse próprio movimento de mudança do Estado democrático e dessa abertura do Estado democrático em São Paulo, do governo paulista de 82 para frente, pelo menos no governo Montoro em específico, né, para absorver esses quadros muito mais profissionais, qualificados, para dentro dos órgãos de governo. E é nesse mesmo tempo que você tem aí um boom, talvez, de pesquisa, não de financiamentos, né, porque os financiamentos durante muito tempo são internacionais, eu imagino, né? Mas você tem um boom de pesquisa no caso do IDESP, na questão dos partidos, no caso do SEDEC, na coisa da cidadania, dos movimentos sociais, e no caso do SEBRAP, que já vinha há mais tempo, mas para pensar um pouco a construção, a questão da desigualdade, a construção do Estado brasileiro e tal. Então, eu acho que eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês sobre a parte da pesquisa em si, de como que ela conversa com a universidade, ou como ela até se transforma numa estrutura razoavelmente paralela à universidade, embora dialogando, mas que é onde se produz um outro tipo de conhecimento que não tem espaço na Universidade Paulista, né? Quer falar, Léo? Eu realmente não tenho um mínimo para falar. Em primeiro lugar, porque eu fiquei muito afastado, estou afastado da USP há muito tempo. E também já estou afastado da Unicamp há um par de tempo. Então, eu não estou muito a par do que está acontecendo atualmente na área de ciência política das duas universidades. A minha impressão, vou chamar a atenção para um aspecto mais geral e vago. Talvez não tenha, certamente não tem muita coisa a ver com o assunto específico. Eu acho que uma grande transformação que ocorreu com a formação da ciência política, primeiro na USP, é que até então a dominação era da sociologia. A sociologia era amplamente dominante, não só pelo número de professores, mas como prestígio de interpretação da sociedade brasileira, etc. Eu penso que tenho a impressão que houve uma mudança com relação a isso. Houve um avanço da área de ciência política, que corresponde, por outro lado, e paradoxalmente, à seleção de objetos mais específicos, né? Não mais grandes temas de reflexão sobre a sociedade brasileira, mas pesquisas bem mais específicas. E essa impressão que me dá hoje do que eu vejo nas revistas. Mas, como eu disse, eu não acompanho o que está acontecendo exatamente dentro de cada departamento. Pode ser que eu seja enganado. Também, mas, de um modo geral, o que me chama a atenção, para terminar, é que, nesse momento em que as pesquisas de ciência política estão cada vez mais influenciadas pela estatística, não tem aumentado os cursos de estatística na área de ciências sociais. Quando eu fiz o curso, nós tínhamos 1 ano de matemática e 2 anos de estatística. Depois, sob o impulso do esquerdista de 1968, quando houve a comissão paritária e professores e alunos começaram a reorganizar o curso, tiraram assim, a estatística e ficou apenas 1 ano. Não? Mas nós sabíamos fazer direitinho, selecionar uma amostra e coisas assim, né? Bom, era isso. Pode ser que tenha sido pressão dos professores, mas dos alunos certamente não foi. Eu era da comissão paritária da faculdade, sentava junto com o Florestan, era o Florestan, o nosso colega aqui que era da Química, o Simão Matias, o Antônio Cândido, a discussão... Essa era a comissão geral, que funcionava bem, funcionava muito bem. Né? Estava o Fernando Henrique, depois entrou, estava o Florestan, eu, e tinha outros professores. Né? Mas eu estou...
Talvez pegar o ponto que a Raquel tinha mencionado dos centros de pesquisa, né? Eu acho que eu disse alguma coisa na minha primeira intervenção sobre a motivação que levou, pelo menos na minha experiência, à criação do SEDEC. De uma maneira muito, digamos assim, muito específica, eu diria que os temas de pesquisa que nós queríamos desenvolver não tinha espaço, não tinha clima, não tinha apoio dentro da universidade. E tinha o fator repressão, que provocava medo. Então, a ideia foi de buscar alternativas fora da universidade e que, de alguma maneira, permitisse que, numa política de busca de recursos, ampliasse os graus de autonomia na decisão dos temas, na decisão dos métodos do procedimento de pesquisa. A tentativa de criar o SEDEC, ela começou dentro da universidade, na ideia de que talvez nós pudéssemos criar dentro. E nas primeiras reflexões havidas, que foram conduzidas, propostas, lideradas pelo VEFOR, de cara, os vários colegas que participaram diziam, bom, mas isso não dá para fazer na universidade. Nós acabamos, então, criando essa alternativa de ir para fora, né? Agora, você mencionou uma coisa importante, né, que, num certo sentido, acabou tendo um papel no processo de desenvolvimento propriamente da ciência política, que foram os temas, como os temas engajaram pessoas de orientações diferentes, mas, ao mesmo tempo, nos forçaram, num certo sentido, nos conduziram a, digamos, a uma interação com métodos muito mais contemporâneos de análise, né? E eu acho que foi aí que começou a haver a incorporação dos métodos quantitativos, não só da estatística no sentido mais usual, mas de buscar modelos quantitativos capazes de entender, ou melhor, capazes de explicar uma série de fenômenos complexos para os quais a influência estritamente sociológica não dava conta, né? No caso do SEDEC, desde o início, o nosso tema central era o tema da democracia e da cidadania. Como, no contexto de um regime autoritário, não é, a expansão, a discussão da temática da cidadania, na verdade, recolocava o tema da importância da democracia, dos valores da democracia, da construção das instituições da democracia. E eu acho que toda a nossa, pelo menos na fase inicial de desenvolvimento do SEDEC, né, o SEDEC nasce em 1977, né? Então, nesse período que vai, pelo menos de 77 até o início dos anos 90, toda a lógica, os esquemas de articulação internos se dirigiam a isso. Nós definimos alguns grandes projetos na temática democracia e cidadania, que envolvia diferentes dimensões e projetos esses que foram sendo negociados com as agências internacionais, né? Há uma coisa interessante aqui, porque isso, na medida em que significava abrir projetos que atraíam estudantes de graduação, não é, e que tinham interesse nos temas e que também, de alguma maneira, queriam se envolver em pesquisa fora do contexto extremamente fechado da universidade, foi o processo também através do qual nós recrutamos alunos que acabaram fazendo mestrado e doutorado depois. Então, é interessante isso, porque é um conjunto de circunstâncias que criaram a emulação a partir do qual os centros se desenvolveram, não é? Entraram em dar uma contribuição que inclusive incorporava metodologia de pesquisa mais específica, própria da área da ciência política, e que depois, progressivamente, eu acho que isso teve um efeito nos departamentos, né? No caso da USP, em outros casos. O que se desenvolvia acabou, de alguma maneira, articulando e servindo de referência, né? Quando depois do final do processo do regime militar, quando o regime militar começa a refluir, não é, e há uma série de sinalizações da universidade que a universidade vai de novo retomar uma perspectiva mais aberta, não é,
algumas dessas experiências serviram para alimentar o processo de formação dos núcleos de pesquisa dentro da universidade. Isso coincide, no nosso caso, no caso das experiências de que eu participei, isso coincide com a gestão do José Goldenberg na reitoria. Goldenberg fez uma gestão muito modernizadora, muito voltada para, num certo sentido, para liberar a universidade das suas burocratizações e também da influência que tinha tido durante o período militar. Ele fez várias coisas, algumas controversas, como a famosa lista da produtividade. Mas, por exemplo, foi no seu período que se criaram os núcleos de pesquisa. Então, naquele momento, não é, eu até, no meu caso pessoal, eu tive uma experiência até certo ponto peculiar do SEDEC, porque como o SEDEC estava muito bem implantado, tinha já um relativo prestígio como instituição de pesquisa, não é? Nós fomos chamados pelo Goldenberg para conversar, particularmente eu, o professor Regis de Castro Andrade. Eu era presidente do SEDEC nesse momento. O Regis, se não me engano, era o tesoureiro, era secretário-geral, não me lembro bem, não é? Nós fomos chamados pelo Goldenberg e o Goldenberg disse, olha, se vocês quiserem, vocês podem instalar o SEDEC dentro do campus da universidade. A universidade, eu encaminho ao conselho universitário, para a universidade doar um terreno para o SEDEC, vocês buscam recursos, fazem a sua sede e passam a funcionar dentro, com o objetivo de atrair o que tinha sido, num certo aspecto, uma evasão de pessoas que, nesse caso, não tinham se evadido por razões de exílio, tinham se evadido por baixa condições de funcionamento dentro da universidade. Ele queria fazer esse esforço para atrair para dentro da universidade. Eu levei a proposta para o SEDEC e eu fui derrotado no conselho. Eu acho que prevaleceu um ponto de vista extremamente conservador. Não é? Eu sou muito crítico desse ponto de vista da concepção que prevaleceu, que era a ideia, mas se nós formos lá, talvez nós vamos perder a autonomia. Quando, na verdade, o Goldenberg dizia, a universidade não vai entrar, não vai sequer estabelecer qualquer relação de interferência sobre a política que vocês vão desenvolver. É apenas um problema de localizar dentro do campus e, num certo sentido, como tem professores da universidade que estão nos centros, não é? Ele me dizia que ia fazer isso também em relação aos outros centros, ia fazer o convite, particularmente em relação ao SEBRAP, não sei se fez, né? Mas eu me lembro, prevaleceu esta ideia de que se nós viéssemos para a universidade, poderia perder a autonomia, a independência, etc. Acho que foi um equívoco, porque, na verdade, os núcleos de pesquisa que se desenvolveram depois, não é, ganharam este espaço e, num certo sentido, ocuparam esse espaço. Como foi o caso do Núcleo de Pesquisa de Relações Internacionais e Política Comparada, que, juntamente com o professor José Augusto Guilhom de Albuquerque, eu ajudei a organizar. Eu fui, inclusive, coordenador desse núcleo anos atrás, nos anos 90. Né? Depois surgiram outros núcleos, inclusive como esse que eu dirijo atualmente, que já é um outro momento, que é o Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas. Mas eu estou chamando a atenção para isso apenas para iluminar uma questão. Nós tínhamos, num certo sentido, saído, entre aspas, da universidade por causa das condições políticas. Retornar à universidade e trazer para dentro o conteúdo de pesquisa era uma maneira de contribuir para a democratização da universidade, para dizer, não, a universidade legitimamente tem que entrar nesses temas e tem que, de alguma maneira, se liberar dos impedimentos que existiam antes. Era uma forma de resistir, não é, digamos assim, às dificuldades que existiam, que eram grandes. Eu reconheço que as dificuldades do período de pregresso eram muito grandes, e que depois, em grande parte, foram, digamos assim, reatualizadas, por assim dizer, por um processo muito intenso de burocratização da universidade. A Universidade de São Paulo se burocratizou muito, e uma das maneiras pelas quais às vezes se faz controle, né, se fazia naquela época controle de temas, etc., era pelos mecanismos burocráticos. Ora, eu entendia que naquele momento nós tínhamos que resistir a isso. No caso de Araraquara, esses núcleos não tiveram condições de ser criados, primeiro porque nós não conseguimos ter um grupo que girasse em torno de um tema mais próximo, né? E também porque as inúmeras dificuldades que a universidade sempre impôs a criação de núcleos institucionalizados. Os núcleos podem existir, mas institucionalizados, eles são considerados unidades auxiliares, e criar
uma unidade auxiliar é muito difícil na universidade. Hoje nós temos o Laboratório de Política, que na realidade não é um grupo de pesquisa, mas é um grupo que pretende, né, que tem como objetivo organizar toda a produção de pesquisa da área e também trabalhar com questões de conjuntura. Então, é uma coisa que está sendo organizada agora e que tem este perfil. Agora, eu só queria falar da coisa do IDESP, né, que para mim foi muito importante, e a minha avaliação, um pouco o que o professor José Álvaro falou, é de que os institutos de pesquisa, o IDESP, o ICEDEC, eles partiram de fora para dentro da universidade. Eles formaram um conjunto de professores, de pesquisadores de fora para dentro. Todo mundo que passou do IDESP, de alguma forma, trouxe a sua experiência no IDESP de pesquisa, de métodos, de teoria, né? E passou muita gente que passou pela USP, que está na USP ainda, né? Que na Unicamp, na Unesp, no Rio de Janeiro, enfim, um conjunto de professores e de pesquisadores. Não vou citar todos, porque senão corro o risco de esquecer alguém, né? Mas todo mundo sabe quem passou pelo IDESP, e eu acho que ele foi muito importante na formação de uma geração, né, de pesquisadores, de pessoas e de docentes na área de ciência política. Bom, repetindo o que eu disse antes, ainda não sei exatamente qual vai ser o caminho que vocês vão percorrer no trabalho, mas eu tenho a impressão que para equilibrar um pouco essa discussão vai ser necessário escutar outras vozes. Só para entender, por exemplo, do SEBRAP ainda